Amém, meus queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Pregar a palavra de Deus é sempre algo assim, não é uma coisa que a gente faz como cantar um cântico. Eu acho que, não sei se é simples cantar um cântico também, né? Já tentei cantar, fui mal. Mas é mais fácil. Mas pregar a palavra de Deus é sempre uma responsabilidade imensa. Eu não sei quantos demais pastores, mas especialmente na minha igreja eu sempre sou frio antes, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente vem tremendo assim. Por quê? Porque a gente quer que vocês sejam abençoados. É uma responsabilidade grande. A gente não é mercantilista, não é gente que fabrica as coisas. A gente não quer dizer que a gente é o bom. É que a gente se preocupa com os irmãos. A gente quer que os irmãos vá para casa com uma boa palavra de Deus. Amém? O tema de vocês hoje é menos doutrinário, vamos dizer assim, do que o da última vez. Da última vez era negócio mais... igreja séria. Hoje é igreja séria também, mas é mais milagre. Chegou a minha vez. A grande questão é enquanto não chega a minha vez, o que é que eu faço? Não é verdade? É enquanto não chega a minha vez, porque Deus às vezes parece paciencioso demais. É ou não é? Você tem medo de falar que é verdade às vezes. A paciência de Deus, às vezes ela é longânima, tanto para perdoar a gente, para suportar os nossos pecados, quanto para derramar sobre a nossa vida algum tipo de bênção. Às vezes Deus ele tem uma paciência imensa. A Bíblia diz sobre a oração da viúva, que orava para que o juiz iníquo julgasse a sua causa. Ele dizia, olha, como essa viúva vocês devem orar, porque mesmo que Deus pareça demorado, Ele vai julgar. Às vezes Deus parece demorar, às vezes a nossa vez parece que não chega nunca, mas ela chega. A grande questão é se quando ela chegar, eu ainda vou estar no lugar que eu deva estar. E é importante que eu esteja no lugar onde eu devo estar. Eu sou fruto disso. A minha mãe é uma mulher de muita oração. E ela ficou esperando chegar a vez dela para que eu pudesse me converter. E isso demorou alguns anos e alguns sofrimentos. Mas louvado seja Deus que ela permaneceu nos joelhos. E isso fez com que eu pudesse me converter. Para que sua vez chegue, sua vez vai chegar com certeza. O que é importante é que você seja encontrado no lugar devido, em Cristo. Na postura correta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você não pode ser como aquelas crianças manhosas, que se demorar um pouquinho, ela faz birra, chora um pouquinho, esperneia e vai embora. Você precisa ficar. Em nome de Jesus Cristo. João 15, o segredo para frutificar, repetido 11 vezes lá, naqueles 10 primeiros versículos. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. 11 vezes repete a palavra permanecer. O segredo do fruto é permanecer. Permanecer quando os ventos contrários sopram, permanecer quando a gente tem vontade de ir embora, permanecer quando as coisas estão difíceis, permanecer. Este é o segredo de frutificar, em nome de Jesus Cristo. Amém? O texto é João 5. Essa mensagem é uma mensagem que eu ouvi do pastor Caio Fábio no ano de 91. Foi um ano em que eu vivia um grande desespero ministerial. Eu estava tratando de um jovem da igreja, e eu amava muito os meus jovens, eu era pastor de jovens já nessa época, em 91, e eu estava passando um momento de uma grande desesperança com ele, porque nós havíamos descoberto que ele tinha dupla personalidade. Ele era um jovem extremamente exemplar na igreja, um menino quietinho, bonzinho, tirava as melhores notas, ele era aquele jovem que sentava, lia a Bíblia, sabia todos os versículos, mas de repente nós descobrimos que ele tinha uma segunda personalidade. E os pais ficaram aterrorizados. E eu já estava tendo problema com outros jovens também. Então a gente estava tão desanimado. E hoje mesmo eu estava lendo uma carta que eu li no início do ano de 91, e que eu estava extremamente desesperado. Eu queria desistir do ministério sem ter começado. Eu fui ser pastor mesmo dia 6 de novembro de 93. Mas eu era seminarista e pastor de jovens no ano de 91. Eu já queria desistir ali, porque eu via que a gente orava e as coisas não mudavam. A gente aconselhava e as pessoas não mudavam. A gente se dedicava e as pessoas não mudavam. Eu estava desanimado, porque agora eu estava levando aquele choque com aquela família destruída, com aquele jovem destruído. E as condições eram tais que não havia sequer uma possibilidade de esperança para a vida dele. Não existia jeito dele se tornar gente novamente.
A decepção da família, a decepção da igreja, a decepção de todos nós era tão imensa, era tão intensa, que era impossível acreditar que ele fosse virar gente novamente. Mas eu ouvi essa mensagem que você já pode até ter ouvido em algum tempo, que é sobre os inimigos da esperança, é sobre um homem que por 38 anos esperou chegar a vez dele, e a vez dele chegou. O que aconteceu com esse meu pequeno colega, que na época devia ter 15, 16 anos? Eu o encontrei há alguns meses atrás na Telenorte, ali em Sumaré, casado, com filhos, crentes, restaurado, completamente transformado, num lugar onde eu jamais pensei que ele pudesse chegar, porque a boa mão de Deus sempre vai nos conduzir aos lugares onde nós precisamos chegar, mesmo que nós não vejamos mais perspectivas e não vejamos caminhos pelos quais isso possa vir a acontecer, Deus sempre o fará. Talvez você chegou aqui hoje completamente cego e sem perspectiva. Talvez você diga, não, pastor, a minha desgraça é pior. Eu vou te dizer, é mentira sua, não é pior. Não existe desgraça pior. O que existe é um Deus melhor do que toda e qualquer desgraça que possa habitar ou existir na vida de qualquer ser humano, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Capítulo 5 do livro de João diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, e tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua cama e anda. Feche seus olhos só um minutinho. Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, fala aqui comigo, fala aqui conosco hoje. Fala conosco, Pai. Dirige uma palavra de fé, de força, de ânimo, de esperança, de expectativa para o nosso coração. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, não existe coisa pior na vida do que você viver sem nenhuma expectativa de alguma coisa no futuro. Você viver por viver. Você simplesmente dormir e acordar. Você não tem um sonho, um ideal, uma vontade, uma esperança, uma expectativa. Todo mundo que está envolvido com a vida está envolvido na esperança de alguma coisa melhor, de um dia melhor, de uma situação melhor. Quando a gente lê as Escrituras, tudo que as Escrituras nos fala é sobre quem está em Cristo, é sobre dias melhores, sobre um futuro melhor, até pós-morte, especialmente pós-morte, de uma vida melhor. Ele até esbanja, ele faz ruas de ouro, muro de cristal, e diz que mansões são construídas para a gente, e diz que lá a comida é fora do comum, os manjares, e que o lugar não tem sofrimento. Ou seja, quando Deus fala do futuro, Ele fala como algo muito mais desejável do que o presente. Portanto, quando o nosso presente é um lugar onde a gente está e a gente olha para frente e não enxerga nada, ou seja, é um futuro vazio, ele é oco, então nós somos os seres mais desgraçados da face da terra, porque somos ambulantes, somos defuntos ambulantes, somos aquele tipo de gente que eu não gosto, aqueles filmes que eu não gosto, que é os filmes dos defuntos vivos. Eu detesto aqueles filmes. Eu acho que aquilo é um inferno. É um defunto andando, um defunto andando. Nós somos aquele tipo de gente, aqueles dead, aqueles que andam sobre lá e para cá, cortado, manchado,
costurado, é gente andando, mas que não tem vida, não tem coisa dentro de si. A coisa mais gostosa do mundo é quando você encontra alguém, e esse alguém com quem você se encontra, ele tem dentro de si algumas esperanças a despeito da realidade que o cerca, a despeito das circunstâncias que o cerca, a despeito das verdades que estão impostas sobre a realidade da sua vida. Há dentro dele uma visão, uma ótica, uma percepção da vida que às vezes causa na gente até aquela santa inveja em nome de Jesus Cristo. É claro que tem gente que tem demais. Lá na minha igreja eu tenho uma irmã que tem tanta esperança que eu até falei para ela domingo passado, eu falei, devia ter uma lei que proíbe a pessoa levantar tão animada. Porque muito ânimo cedo também desanima a gente, não é verdade? A pessoa é muito animada cedo, calma, deixa eu tomar meu café, deixa eu ir pegando no fogo, mas... Porque tem gente que já acorda todo vapor, não é verdade? Nós vamos pintar o mundo de rosa, nós vamos pintar de azul, nós vamos... Calma, irmão, só de você falar, você já cansa eu, pelo amor de Deus, vamos mais devagarzinho aí. Mas tem gente cheia de esperança, cheia de vontade, cheio de desejo, cheio, um coração sempre florescendo. E isso é algo maravilhoso. A pessoa que tem esperança, ela é marcada por uma santa rebeldia em relação a degradação de qualquer desgraça sobre a sua vida. O mal até pode vir sobre ela, mas há uma revolta dentro dela. Ela diz, eu não aceito isso. Isso vai sair por onde entrou. Veio por um caminho, mas por 7 vai sair. É aquela pessoa que ela é revoltada nesse sentido. Não é revoltada no sentido de briguento. É revoltada no sentido de que ela não aceita aquilo. Em nome de Jesus Cristo. O cara se bota para orar, bota-se para jejuar, bota para clamar, bota para... É aquela pessoa que ela tem essa santa rebeldia no seu coração. Há tempos atrás, existe um rapaz chamado Fernando Rochelle, e ele tinha um excelente trabalho, e ele é marcado por essa santa rebeldia, e ele perdeu o seu excelente trabalho. E ele me disse assim, pastor, eu perdi esse excelente trabalho aí, mas Jeová está aprontando comigo. Falei, o que será que ele está aprontando? No mínimo ele vai me dar algo melhor. Falei, coitado. Dentro de mim eu pensei, tadinho. Estava caindo um pouco mais na realidade, ele estava tendo mais fé do que eu na hora. Falei, bom, já que ele está fazendo algo melhor, faz uma campanha. E ele então fez uma campanha de 20 dias na igreja, todos os dias cedo, orando. Ele ia, todos os dias ele ia. Um dia, ia 2, eu vi que com o passar dos dias, aquele ânimo não era mais que nem do primeiro dia, entendeu? Terceiro, no quarto, no quinto. Eu falei, eu preciso ver como é que eu vou fazer quando ele cair na realidade. Que às vezes a gente também, como pastor, eu não sei como é que é os pastores daqui, mas eu me desanimo também de vez em quando, eu fico assim, sou aquela fé o tempo todo. Então, eu pensei, o que eu vou fazer quando, né? Mas mais 2 semanas... E depois de 2 semanas ele não veio mais. Falei, nossa, acho que ele, coitado, acho que vai até desviar da fé agora, né? E um final de semana ele não veio. Então eu liguei para a casa dele. E me falaram, pastor, mas você não está sabendo? Falei, não. Ele viajou, ele está na Holanda. Falei, fazendo o quê? Aí ele foi fazer entrevista. Arrumou um trabalho, ele voltou. Eu disse assim, falei para você que Jeová estava preparando um negócio forte para mim? Estou ganhando 4 vezes mais. Eu falei para você, esse Deus que eu sirvo é um Deus de poder. Aí eu cresci na maionese também, irmão, que eu não deixei ele sozinho. Eu animei de novo. O que eu quero dizer é que nem sempre isso acontece, mas o que eu quero dizer é que em vez de se entregar, ele não foi aquele cara que ele chegou reclamando, dizendo, puxa, que coisa, hein? Sou fiel no dízimo, sou fiel nisso, sou fiel naquilo, não falta nos cultos, olha o que aconteceu comigo. Em vez de fazer isso, o cara veio para mim naquela coisa toda, Jeová está preparando uma para mim, pastor, Jeová está preparando. E vem nessa. Ele se revoltou contra, ele disse, eu não vou aceitar isso. Ele se reposicionou em cima daquilo. E no caso dele, eu não vou dizer que todos os casos são assim, mas muitos casos são assim. Deus, ele sempre tem um jeito de tratar com quem tem esse coração valente, esse coração corajoso, de quem não aceita a vida como ela está, mas que tem essa fé, essa esperança que move o seu interior. Não foi assim com Gideão, enquanto todo mundo estava se escondendo nas cavernas, ele estava lá, malhando o trigo. E não é por isso que Deus o chama, e chama ele para ser o libertador de Israel, e não é por isso que ele o é,
e não é por isso que ele faz a história, porque Deus busca gente rebelde nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Mães que não aceitam os seus filhos viciados, como a minha mãe, pais que não aceitam o seu lar como está, gente que não aceita o estado das situações como está, mas dentro de si tem uma santa revolta, é uma revolta santa que diz, nós vamos mudar isso em nome de Jesus Cristo, nem que eu morra de fome, de tanto fazer jejum, nem que o meu joelho vire joelho de camelo, de orar, não que Deus requeira tudo isso, mas é que é preciso nós sermos habitados, não por um espírito de moleza, de entregue, de elefante domado, ou de cavalo que carrega charrete. É preciso que exista dentro de nós essa garra de leão, essa galhardia, essa valentia, essa rebeldia, de quem diz, o mal pode ter chegado, mas ele vai ter que ir embora. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil. Não adianta vir aqui, pregar é fácil. É como eu falei esses dias, que eu não tenho 38 em casa. Se eu tivesse, é perigoso que eu dava um tiro em mim, um dia ou outro. Porque tem um dia difícil, não tem? Ou é só eu? Faca eu tenho medo. Porque demora de morrer, dói. Fala assim brincando, mas é preciso ser marcado por uma forte esperança. Quais são os inimigos da esperança? O texto diz que esse homem, ele ficou 38 anos esperando. Mas ele tinha alguns inimigos da esperança na sua caminhada. No meio do caminho existiam algumas coisas que enfraqueciam a sua caminhada. O primeiro inimigo da esperança que a gente encontra na vida hoje, que está destruindo a esperança dentro do nosso coração, é a multidão que nos cerca. São as vozes que povoam a nossa mente, o nosso coração, que entra pelo nosso ouvido. É o que a irmã, a pastora falou agora aqui há pouco. O que você acha que aquele povo que estava ali? O que era aquela multidão? Era uma multidão de enfermos. Cego, paralítico, leproso. Qual que você acha que era a conversa deles? E aí, como é que está a cotação da bolsa? Você acha que era essa a conversa deles? Como é que está o euro? Como é que tá? Era reclamação, irmão, porque quem está doente reclama da sua doença. Cada um reclama, eu estou com a gripinha. Todo mundo que me encontra, eu tenho que falar dela. Uma gripinha. A pessoa, e aí, tudo bem? Eu dou um jeitinho de eu falar, estou com a gripe. Imagina um monte de doente junto. É cada um falando, irmão. Ali o ceguinho falava, o surdo falava, rapaz, a pior coisa do mundo é não escutar, que os outros falam da gente, a gente não escuta. A gente até vê, sabe que está falando, mas não escuta. O cego fala, e a gente que escuta e não vê? Aí o outro, que era paralítico, que falava assim, e a gente que vê, escuta e não pode correr atrás para pegar. Hein? E o outro que possivelmente que fosse leproso, falava, e a gente? E cada um tem suas reclamações. Ali era um posto de reclamação. É que nem fila de NPS, é que nem fila de banco. Você não vê uma pessoa falando um negócio bom. É sua reclamação, é verdade ou não é? E o mundo hoje está assim, você acorda de manhã e dorme de noite, e você não ouve uma notícia que te dê esperança. Nenhuma. Todas as notícias que você tem são notícias de desespero. Sabe o que é que nos rouba a esperança? É que em lugar da gente ouvir coisas que botam o nosso coração para frente, que projeta a nossa mente a olhar para lugares onde ninguém está olhando, e que projeta os nossos sentimentos a sentir aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente fica olhando demais para a realidade, e a realidade é dura, nua e crua todos os dias. Agora, a crise sempre existiu no mundo, fome sempre existiu no mundo. Isaac passou por fome, Abraão passou por fome, o filho pródigo passou por fome, elas sempre existirão, mas Deus sempre cuidará dos seus, em nome de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente é assim, a gente escuta uma coisa boa, mas a gente dá valor para uma coisa ruim que a gente ouviu. Se você quer ter esperança no seu coração, abra o seu coração, não para as notícias dos jornais, da televisão. Para de ouvir da Atena. É muita desgraça para pouca coisa. Eu nunca vi alguém pegar uma coisa, um crimezinho, e fazer um negócio do tamanho que ele faz. Nada contra ele, viu gente? Nada contra ninguém. Eu gosto do noticiário.
Mas às vezes são as mesmas reclamações, as mesmas. A impressão de que a gente tem é de que o Brasil está afundando, não tem jeito, e vai morrer tudo, e vai acabar tudo. E o seu coração se prepara para isso. Então a esperança sucumbe junto. Pare de ouvir essa voz. A voz que te alimenta continua sendo a voz de Deus. Isso tudo pode ser uma realidade, mas a tua realidade é aquela que a palavra de Deus diz, que a fé traz à existência aquilo que não existe. A tua fé é a fé de Ezequiel 37. Você olha para um vale de ossos secos e ele pergunta, escuta, é possível, Ezequiel? É possível esses ossos se levantaram? É possível ele ter vida? Ele fala, tu o sabes, Senhor. Ele diz, profetiza. O teu papel, o meu papel é abrir a boca e profetizar em nome de Jesus mesmo, que os teus olhos enxerguem ossos secos e morte sobre o vale, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, eu escuto tanta bestagem. Porque eu sou pastor, eu tenho que escutar bestagem. Ninguém me liga para dizer que está tudo bem. É quase que nunca que alguém dá um bom testemunho. Quase nunca. A pessoa é abençoada e esquece de contar. Mas para contar que está doendo, o que a gente recebe de bilhete, de e-mail, de Facebook, de zap, porque a gente gosta de contar coisa ruim, mas a gente não gosta de contar coisa boa. Sabe uma coisa que mata a esperança da gente? É o povo que nos habita. Começa a caminhar com gente que dá esperança para você. Começa a caminhar com gente que motiva o seu coração. Eu tenho um amigo que eu gosto muito de caminhar com ele. Vocês aí estavam comendo um cachorro quente barato. E ele me mostrando foto de umas comidas dos restaurantes caros em São Paulo. Ele falou, Valdemir, isso aqui custa 250 o prato. Ó, isso aqui 230. Eu falei, por que você está mostrando para mim isso aí? Ele falou, porque eu ainda vou comer. Está entendendo? Nós estamos comendo isso aqui, mas estamos indignados. Nós queremos lá. Em nome de Jesus. É verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Selecione as palavras que você ouve. Deixa eu pregar palavras de esperança. Pastor, mas eles têm razão. Tá bom, tem razão, mas daí? Está mudando a sua vida essa razão? Não muda a sua vida. Ouça palavras que te tragam esperança. Um dos inimigos da esperança nesse texto era a multidão que os cercava. A multidão que os cercava. Cuidado, gente. Há sempre gente falando coisas para a gente que desanima. No ano de 93, quando eu fui para Piracicaba começar a igreja do Nazareno lá, que eu era pastor da igreja do Nazareno. Quando eu cheguei lá, houve uma pessoa que falou assim, você não vai dar certo aqui não. Eu falei, mas por que você acha? Porque você fez um trabalho com jovens lá em Campinas. E aqui, a igreja que você veio, eu fui assumir uma igreja com 12 pessoas. Só tem casais. Eu vi já que você não tem jeito com casais. Ele falou muita coisa para me botar para baixo mesmo. E eu começando, eu falei, meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso vencer essa palavra. Ainda bem que eu escutei por um ouvido e saiu pelo outro. Eu dei, foi certo, em nome de Jesus. Em 15 anos nós abrimos 23 igrejas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você precisa ver quem você vai ouvir. Quem você vai ouvir? A voz da derrota ou a voz da vitória? Você vai ouvir Josué e Caleb ou os 10? Os 10 nem nome tem. Me diga uma coisa. O que os 10 falaram, os 10 lá de Números, que foram na terra, o que eles falaram era verdade? Era. Mas a verdade de Deus não estava na boca dos 10, estava na boca de Josué e Caleb. Veia, entremos na terra e possuamos-la, porque o Senhor nola deu. Nós a comeremos como se come pão. O que está entrando no teu ouvido? Que tipo de coisa que você ouve? Ouve louvor que te bota para cima? Ouve pregação que te faz vencer em nome de Jesus Cristo? Eu estava lá eu arrumei uns CD de uns pregadores, que vem 20 mensagens. Eu peguei só pregador de derrota, meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu ouvi, eu falei, eu quero desenvolver uma parte boa. Eu vejo, é um CD que cabe 20 mensagens.
Eu estava ouvindo, já estava na 38. Só que eu vou para o inferno, só que vai... Nossa, eu vi que eu estava ficando meio para baixo. Eu estava querendo dormir até mais tarde. Eu estava indo para a igreja desanimado, o povo da igreja sentindo, falando, nossa, pastor, você está para baixo, a igreja, sua mensaginha está para baixo. Aí eu falei, vou trocar esse homem aqui, porque esse homem aqui está acabando comigo. O que ele está falando é verdade? Mais ou menos. Fica pesando na coisa, arrebentando com a gente. Ouça a verdade que te bota para cima. Em nome de Jesus Cristo. Pare de visitar tanto aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa, que você vai lá, ele fica só dando notícia, ele fala, você está sabendo das últimas? Agora o Lula vai ser preso mesmo, agora vai, agora esse país acaba, agora acaba. Gente, deixa tratar disso, deixa isso correr, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que dá do Lula, cuida ele, muito bem cuidado. Amém? Quem você está escutando? Escute Deus. Escute Deus, em nome de Jesus. Eu vou te falar, dependendo, não escuta nem seu pastor, porque eu era pastor de uma pessoa, se for que nem eu, tá? A irmã Tereza, ela tinha 2 meninos, mas pensa em 2 meninos encapetados. Pensou? Dobrou, triplica. Os meninos, aqueles meninos apareciam na igreja do Padre Anchieta, eles são ovelhas do pastor Luciano Granado hoje. A hora que aqueles meninos apareciam, eu falava, oh meu Deus, eu fazia até o quem Deus Padre. Porque, oh Jesus amado, aqueles meninos eram tormento, irmão, eles acabavam com o culto, irmão do céu. E eu dormia na casa dela. E a hora que eu chegava lá, eles não iam junto, ela falava assim, cadê minhas bênçãos? E eu me lembro que um dia eu falei assim, irmã Tereza, se aqueles meninos for bênção, eu nem sei o que é maldição. Ó, você acha que isso é coisa de um seminarista falar, irmão, de um pastor? Não é, né? Mas não era mentira o que eu estava falando, não, era verdade. Mas ela sempre dizia, cadê minhas bênçãos? Ela não cansava, cadê minhas bênçãos? Aí eu falava, suas bênçãos ficou para trás. Eu falava com você, e não é que os meninos viraram bênção mesmo? Um é o Davi, que é pastor, que ajuda o Luciano, e o outro é o Santiago, que é o empresário que ajuda o Luciano lá com os diáconos. Viraram bênção, irmão. Sabe por quê? Porque ela escutou a palavra de Deus. É quem você tem que escutar. Ouça a palavra de Deus. Amém, querido? Não ouça a multidão. A voz de Deus, essa bestagem aí de que a voz de Deus está com a maioria, eu não sei onde é que está escrito isso aí, mas não é na Bíblia. A voz do diabo está com a maioria. Foi a maioria que falou, crucifica! Foi a minoria. O segundo inimigo da esperança é a aparente falta de democracia divina. Repete comigo para gravar na sua mente. Fala, a aparente falta de democracia divina. Ô, gente, às vezes não parece que Deus bota um na frente dos outros? Ou é só eu que penso isso? Não sei não. Eu, na igreja, eu via os irmãos dando testemunho e falava, Deus, mas eu já orei primeiro que ele, por que eu estou orando primeiro que ele está recebendo primeiro? E ele recebe, eu não recebo nada. Quando eu fui ser pastor em Piracicaba, não tinha dinheiro para comprar um chuveiro da Lorenzetti de R$26. Pastor Josimar casou. Ele ganhou de presente, só as fulô do casamento dele, dava 2 anos de salário meu. Quando eu fiquei sabendo daquilo, mas me deu tristeza no coração. Falei, isso não é justo, Deus. Flor que vai murchar, 2 anos de salário meu. Sei lá, eu, né? Tem um versículo que fala assim, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai. Qual que é mais fácil? Chorar com os que choram, filho. Com certeza. Porque se alegrar com os que se alegram é difícil, irmão, porque você na pindaíba e o outro cheio, você tem que alegrar com ele com o que é dele. O outro montado, você a pé, você alegrar com ele. Dureza, irmão. Às vezes parece que Deus não é democrático. A Bíblia diz assim, que o primeiro que pulasse
era curado. É só o primeiro que pular. É o mais esperto, parece que é o mais esperto. Tinha uma ordem de fatores. Agora aqui tem uma questão. O homem que está aqui, qual é a doença dele? Paralítico. Como é que vai pular? Como é que o paralítico pula? É até cômico a coisa. É o primeiro que pulasse. Então, parece que não tem uma democracia aqui. É o primeiro que pula. Porque o surdo vê o anjo vindo. O cego não vê, mas escuta o barulho da água. E às vezes um barulhinho ele pula, mesmo que for uma pedra que jogaram para brincar com ele. Mas ele pulava. Corria risco. Mas o outro via, ouvia e não podia pular. Não? E às vezes uma coisa que mata a esperança da gente é que a gente vê acontecer com alguns, mas não vê acontecer com a gente. Eu tinha um Fiat 147. Alguém já teve? Eu escutei uma bobagem um dia, não sei se é verdade, não. Diz que perguntaram para uma pessoa, disse que foi para o céu, Deus falou assim, você vai ter que ter um castiguinho, que você errou muito na terra. Aí, qual que vai ser? O AIDS ou o Fiat 147? Ele falou, Senhor, eu prefiro o Fiat 147, eu prefiro a AIDS, pelo menos eu passo para frente, porque o 147 ninguém quer. E esse meu ninguém queria mesmo, irmão. Perdão, mas essas bobagens falar aqui, né? Mas eu tinha, irmão, mas esse quebrava mais do que andava. Mas quebrava. E o pastor Aquiles era da Igreja Batista. E o pastor da igreja dele ganhou um Chevette 0 quilômetro. E o pastor dele chegou em Piracicaba depois de mim, muito tempo. Eu falei, mas por que ele ganhou Deus e eu tenho que andar com essa mochila desse carro que não anda? Por que o senhor não faz direitinho? Por que o senhor não dá um meia-vida para cada um? Eu dou umas ideias para Deus. Você não dá umas ideias para Deus de vez em quando? Que parece que Deus às vezes não... Claro que bobagem minha, né? Mas isso tira a esperança da gente. Vai matando a esperança. Você vê que acontece com o outro, mas não acontece com você. Aí eu passava com meu Fiat 147, Aquiles tirava sarro de mim. Brincando, mas dói na gente, né? Dói na gente, irmão. Dói. Quantas coisas. Às vezes a pessoa conseguiu um trabalho legal, às vezes a pessoa conseguiu um estudo legal, às vezes a pessoa conseguiu, e com você, nada. Então, um dos inimigos da esperança é quando você assiste a vida dos outros e a vida dos outros parece que elas dão certo e a sua não. Só que é o seguinte, Deus trata cada um de um jeito. Hoje, com tantos anos que se passaram, eu olhando para trás, eu não trocaria a minha vida com a vida de pessoas que eu achei que foram mais bem tratadas do que eu lá atrás. Porque teve áreas da minha vida que demorou, mas quando deslanchou. Deus tem com cada um jeito de tratar, está entendendo ou não? E Ele tem um jeito de tratar com você, e Ele vai te surpreender em áreas que o outro nem imagina. E Ele vai te abençoar em áreas que o outro nem imagina. Fica frio, fica na tua, em nome de Jesus Cristo. Ele é mais do que democrático, Ele é um Deus abençoador. E quando Ele chega chegando e Ele desconta todo atraso que pareça ter havido na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes parece que Deus não tem democracia. Parece que Ele favorece alguns. Mas isso não é verdade. Ele te trata na sua individualidade. Um outro inimigo da esperança é o tempo. Quanto tempo esse homem esperou, irmãos? 38 anos. Olha, 38 anos é muito tempo, não é? Se for uma semana, é muito tempo. 2 semanas, é muito tempo também. 1 mês, é muito tempo também. Mas 38 anos é tempo demais, é verdade? Mas você não pode, de forma alguma, desistir ou perder a sua esperança por causa do tempo. Eu não sei por que demora mais para alguns do que para outros. Eu só sei o seguinte, é que o tempo não pode matar a nossa esperança de forma alguma, em nome de Jesus Cristo.
George Miller fala, ou escreve-se sobre George Miller ter orado 40 anos por um amigo por sua conversão. E ele só veio a converter-se 42 anos depois da morte de George Miller. Ele morre 2 anos depois, só depois de 42 anos de oração é que ele se converte. Não é porque está demorando que você vai perder a sua esperança. Não é porque não aconteceu ainda que você vai perder a sua esperança. A esperança muitas vezes morre. E a gente, antes de chegar a nossa hora, desiste, porque demora demais as coisas. E a gente não tem paciência para esperar. Mas é preciso continuar a ter esperanças no coração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem uma historinha engraçadinha, mas verdadeira, de uma senhora que já tinha 50 e poucos anos, tia Dail. Ela é esposa do pastor Flávio Barbosa, de Campinas, que está nos Estados Unidos agora. E eu sempre dizia, tia, a senhora também não casou, mas a senhora não casou porque não quis, ou não teve oportunidade? Ela falava, não, pastor, Deus, eu quero casar. Mas Deus, Ele deixou eu assim. Inclusive, eu não me entreguei para ninguém, ela falava. Eu falei, tudo bem, estou falando nada, só perguntando. Ela falava assim, porque primeiro eu tive que enterrar meu pai e minha mãe, depois eu enterrei meus tios tudo, agora eu enterrei o último tio. E agora Deus vai abrir as portas, eu vou casar. E dentro de mim eu falei, vai. Vai sim. Eu falo assim que eu sou ruim assim, mas não sou tão ruim também. Estou aumentando um pouco, né, irmãos? Até cria um pouquinho que ela ia. Eu falei, gente, já está com 56, ou quase 58. Eu falei, acho que não casa mais, né? Porque não vai no bailão, não vai no forró, não vai na igreja achar assim. Mais difícil, né? Falei, Aí um dia, estou lá em Campinas, vou na casa do Flávio. Está descendo um bigududão. Falei, Flávio, quem é esse homem? Não conheço aqui da sua casa. Falei, o marido da tia Dail. Falei, como assim? Você não está sabendo que ela achou um viúvão? Falei, não. Achou um viúvão de 50, irmão, mais novinho que ela, sem barriga, assim, não é que nem eu. Sem barriga. Um viúvão resolvido na vida, crente, resolvido em todos os sentidos. Estava voltando da lua de mel. Então, se tia Dail teve esperança até os 56, 58, por que você vai perder a sua? Às vezes não demora tanto. Mas enquanto ela estava viajando, ela foi se distraindo pelo caminho, em nome de Jesus Cristo. Mas que o tempo arranca a esperança da gente, arranca. Às vezes o tempo quer matar a nossa esperança. Quando eu fui para Piracicaba, eu quase perdi a minha esperança, porque a igreja não crescia, a igreja não avançava, a igreja só piorava. Eu orava, nada acontecia, não curava nada, ninguém levantava, não animava ninguém, nada acontecia, nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que só piorava. Um dia eu fiz um culto para 2 pessoas, teve uma trombada de carro lá fora, as irmãs saíram para assistir a trombada, não voltaram mais, eu fiquei sozinho. Olha, vocês querem saber se é verdade isso? Pergunta para o Branco vem aqui, não vem? Eu dormia na casa do Branco, eu contava essas coisas, eu falava, o Branco ficava com dó de mim, tadinho. Vai fazer o quê? Eu vinha dormir domingo na casa dele. Mas não melhorava. Quase que eu perdi a esperança. Mas ainda bem que eu não perdi a esperança. Sabe por quê? Parece que Deus está parado, mas Deus não está parado. Ele está trabalhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Então talvez o tempo esteja sendo um grande destruidor da sua esperança. Não permita que a sua esperança esteja sendo destruída pelo tempo. Pode demorar, mas Deus não desiste. Em nome de Jesus Cristo. Ele virá, pode crer. Amém? Nós temos um restaurante Fome 1 em Piracicaba que dá comida para 150 pessoas da rua. E a pessoa que deu certo, o único que deu certo lá, chama-se Carlos, nós chamamos ele de mineiro. O dia que ele foi ser internado na nossa casa de recuperação, eu de cara falei para a mãe dele, não dá certo internar ele. Esse cara não dá certo. Primeiro porque ele falou que não quer ser internado. Segundo porque ele falou que detesta crente. Não dá certo.
Mas tinha uma senhora que chamava Sueli, boa, bondosa, mãe. Falou assim, pastor, vamos internar ele. Falei, dona Sueli, não vamos fazer isso, dona Sueli, pelo amor de Deus, não vamos. Eu falei, vamos, pastor. Eu falei para a mãe dele, quantas vezes ele já foi internado? Ela falou assim, só 26. Falei, 26? Quer dizer, 4 cadeias, 26 internação. Falei, não vai não. Mas a dona Sueli chorou tanto, que nós acabamos deixando internar. Ele se recuperou, se libertou, e cuida do restaurante hoje, toca o restaurante para frente. É a única pessoa que deu certo, você acredita nisso? Sabe por quê? Porque tinha uma mãe que teve esperança e teve uma diretora lá da casa de recuperação, que era uma senhora que a minha não tinha mais naquela época. Eu não tinha. Eu tenho que ser sincero, gente. Tinha outras coisas, para aquele caso ali eu não tinha. Mas tinha outras pessoas que tinham. Louvado seja Deus por isso. Talvez você perdeu a sua esperança porque algumas coisas demoraram demais. Ou estão demorando muito. Mas não perca. Em nome de Jesus, nunca é tarde. A esperança germina no atraso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um último inimigo da esperança é a solidão. Jesus Cristo chega para ele e pergunta, queres ser curado? E qual é a resposta dele? Eu não tenho ninguém. Porque, gente, quando a gente está com uma turma, é mais fácil ter esperança. Mas quando você está sozinho, é mais duro, gente. A noite é madrasta. Eu moro sozinho. Eu botei um monte de espelho em casa por causa disso. Eu tenho espelho na chegada, tenho espelho na mesa de comer, eu tenho espelho na sala, tenho espelho nos quartos, tudo tem espelho, que é para me ver gente o tempo todo. Sou eu mesmo que eu estou vendo. Mas não tem importância que sou eu sou gente. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o vizinho bota uma música romântica, um negócio assim, você sozinho, você começa a pensar bestagem. Não? Umas tristezas, um negócio, tá, gente? A solidão é terrível. A solidão, ela é terrível. A solidão, ela mata a esperança. Porque, gente, se você tiver o time do Corinthians com você, você quer ir. Se você tiver o Flamengo todo, não, vamos lá, vai vencer. Mas sozinho você não tem voz para te animar. Ele diz, eu não tenho ninguém. As minhas pernas não andam. E eu não tenho ninguém para me colocar dentro da água. A solidão é um dos piores inimigos que existe da esperança. E talvez você esteja sozinho. E solidão, às vezes, não é presença de pessoas. É ausência de concordância. É ausência de ponto de vista igual. Você pode até estar cercado por pessoas, mas solitário por dentro. Sozinho de pessoas que te compreendam, que dividam suas ideias, seus ideais, seus pensamentos, seus sentimentos, a sua vocação. Talvez você esteja sozinho nas suas percepções. Às vezes a solidão não quer dizer que faltou gente, mas faltou alguém que você divida questões internas, questões interiores. Talvez como este homem, você esteja sozinho. Mas sabe o que é de interessante na vida deste homem? É que embora ele tivesse todas essas contrariedades, a Bíblia diz que estava ali um homem. Embora ele tivesse todos esses inimigos da esperança e outros mais, que a gente possa não ter falado aqui hoje, no entanto, teimosamente, ele não saiu do lugar de onde ele estava. Porque num certo tempo, que ele não sabia quando era, descia um anjo, que ele não sabia de onde vinha, chacoalhava a água, e um só que caísse seria curado. É como se ele dissesse, que adianta ir para casa, se lá não tem cura? Se só aqui tem um meio de cura, é aqui que eu vou estar. Hoje a nossa esperança não está em qualquer lugar. A nossa esperança está em Jesus, em nome do Senhor Jesus. E nele a nossa esperança é certa, diz o apóstolo Paulo. Nele a nossa âncora está bem firmada. Não há quem nele espera que dele não receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje, eu quero te convidar a voltar a ter esperança, por coisas que você perdeu a esperança na sua vida. Porque se a tua vez ainda não chegou, eu diria para você que ela ainda irá chegar, em nome de Jesus.
Como chegou para minha mãe, que tinha os 2 filhos e o esposo dependente químico, e viu os 3 transformados. Como chegou para aquela senhora que está comigo na igreja, que perdeu o seu esposo, mas que na verdade, sempre que viveu com ele por mais de 45 anos, nunca teve um casamento de verdade. Só teve quando voltou de novo, mas voltou de verdade, diz: pastor, eu não sabia que ainda era possível ser feliz. Eu queria te dizer que nunca é tarde para se ter esperança. A hora da gente chega, e a tua, possivelmente, esteja chegando, para a glória e honra do Senhor. Portanto, não perca a tua esperança. Como este homem, se alimente da vontade de viver. Diz o homem, diz a Bíblia, estava ali um homem. Tem aquela música que ganhou aquele prêmio no passado. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Para outras situações pode ser uma verdade, para essa não. Para essa é o seguinte: vamos ficar aqui esperando. Enquanto eu não for curado, eu não vou embora daqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus repouse sobre a tua vida. E que a esperança traga renovações sobre o teu coração e novas direções para a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.